Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com os mesmos dados do banco de dados que a gente trabalhou, só que aí a gente vai escolher é, a origem, né? O que pra mim é a origem, né? Eu vou denominar como clube, temporada ou liga, tá bom? Então é interessante quando você pesquisar sobre um atleta, né? Você vê as mudanças que ocorrem durante o tempo, né? Então, olha só essa sacada. Mudanças que ocorrem durante o tempo. Conversamos sobre a temporada do Ronaldinho. Pegamos aquele ano de 2020 e 2003. Foi 2003 e 2004. Anexamos alguns gráficos e iniciamos agora um outro banco de dados, né? Então, essa é a nossa resumo da nossa atividade, né? Então, vou colocar aqui um guia para FBRIF. Então, tudo bem. Antes da gente dar continuidade, eu acho interessante concluir o que eu citei na parte da. Deixa eu ver onde está o gráfico. Croata, essa aqui é uma análise que eu estava fazendo. Isso aqui vai ficar para outro módulo, né, do Ice Coded, para a gente trabalhar já com jogos recentes. Aí eu vou categorizar sobre isso. Acho que foi esse aqui, ó. Pronto. Tá. Uma ideia também é que, por exemplo, eu abri o meu arquivo, né, ele não estava aberto dentro do meu R. Então, por exemplo, se eu carregar aqui, ele vai rodar, ó, tá vendo? Ele carregou e tal. Names, glimpse, Ronaldinho das variáveis que eu criei. E aqui eu já comentei sobre isso. Aqui é o banco, o gráfico, né? Um sumário. Então, eu acho interessante verificar a média, né? Que tá ali a média de gols. Só que eu vou chamar de Ronaldinho, né? Tá Ronaldinho plot. Plot gols, tá vendo? 0,46. Então, a minha ideia é colocar um traço, né? Ou por um X-label ou por alguma referência que seja visível, viável, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma referência de dados, né, para me trabalhar. Acho interessante também ver a questão da macro informação, né? Por exemplo, eu tenho a média, né? E aí eu desejo traçar a média numa linha, digamos assim, né, entre um ponto no meu gráfico, né? E aí como é que ficaria? Geralmente eu vou usar um X-label ou Y-label, né? Mas aí eu quero tentar entender o seguinte. Vamos rodar aqui primeiro o ggplot pra gente entender melhor. Vou colocar aqui numa... Como eu tô gravando a tela, né? Então aqui eu posso usar os nossos comentários, né? Então vou fazer o seguinte. Desejo traçar a linha entre o ponto
médio no meu gráfico. Calcular primeiro a média, né, que é o que eu fiz ali. Depois anexar ao gráfico. Lembrando, né, sempre que eu for anexar alguma função ao gráfico do ggplot, eu posso usar o mais, tá? Então, olha como tá acontecendo aqui, ó. Eu venho ggplot, né? Olha esse primeiro aqui. ggplot. Então eu tenho o meu ggplot e dentro do meu ggplot eu termino, né, data igual Ronaldinho plot, vírgula, uma estética AES, né? X vai ficar na horizontal onde tá gols, que eu coloquei, e minuto no Y que vai variar. Então eu tenho essa informação aqui. E aí eu termino, né? Y igual a minuto, size é igual a minuto. Que o size vai aumentar, né? E aí eu quero colocar mais detalhes, e aí eu venho aqui, ó. Mais, né? Eu vou anexar a minha informação. Então, bora fazer de duas maneiras. A primeira maneira que eu acho interessante é traçar a linha pelo ponto, né? Então, e aí a gente pode fazer o seguinte: inserir a média dentro do gráfico. E aí eu venho aqui, né? Eu apaguei a média, então vou fazer aqui fora. Então vai ser o seguinte: média já é uma fórmula pronta, tá? Então eu tenho média é uma fórmula pronta, ou seja, uma função, né? Pronta. Então eu escrevo banco de dados, né? E variável em análise. Então vai ficar função banco de dados e variável em análise. Então eu tenho essas três divisões sempre, assim. Também eu poderia nomear e colocar como média. Então, e aí, como é que vai ficar? Então, antes da função, eu vou chamar aqui de variável, né? Ou pode ser variável. E aí ficou dessa forma, ou seja, variável, função, banco de dados, variável em análise. Então eu tenho essa resposta. Tá. Bora experimentar primeiro no Y, aqui no eixo Y. Depois a gente experimenta no eixo X. Eu venho com Geom Line, né? H-Line, né? Já que eu tô na interceptação. Pode ser assim. Acho que é o melhor. Então tá. Geomer H-Line. Esse segundo. Referências a linhas horizontais, verticais e a diagonais. Então eu tenho teases geométricos, né? Que fazem referências às linhas. Então, tipo, digamos assim, né? Algumas inserções vai depender dos pontos de origem que eu vou querer traçar, né? Então, por isso que eu acho interessante. E aí eu vou interceptar no eixo Y, tá? Se eu quisesse interceptar no eixo X, eu colocaria Y, X, não Y. Por exemplo, eu tenho aqui X, ó, ele é pro X, não pro Y. Então eu tenho Y-intercept
igual a média, né? Que é a minha média que eu... Na verdade ela não tá aparecendo média ainda porque eu não rodei média, né? Eu só comentei, mas não chamei média. Então, tenho média. Inclusive, eu não sou muito fã de fazer pontuação, acentuação. Então, vamos sempre tomar cuidado em relação a isso. Porque depois a gente não se corrige, fica cometendo alguns erros que não valem a pena ficar fazendo sempre, né? Bom, aparentemente eu só vou colocar online type, né? Igual a dashed, que é aquela linha tracejada. Vamos ver como é que ele roda, se ele já roda, ele precisa de mais alguma informação. Tá, entendi. Olha, tá vendo só, como eu tô observando que a minha prioridade é o y, que é a variação do minuto, não faz sentido eu colocar a variação dele em relação ao eixo x, mas sim ao eixo y, mesmo sendo a média. Então eu vou ter que trocar aqui. Então, olha só. Ele deu um erro. Bora ver o que aconteceu. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Então o que é que mudou aqui? Eu tenho H-line horizontal, não é? Horizontal. E V-line vertical. Então é essa informação que eu tenho, tudo bem? Então eu acabo tendo essa informação dentro do meu código. E aí o que acontece? Ou seja, a leitura básica, né? Em média, isso é bem técnica de amostragem, né? Em média, um jogador faz pelo menos um gol a cada 2 partidas. Tudo bem? Ou seja, como eu tenho uma média abaixo de meio, ele precisa consideravelmente entender que eu vou arredondar essa média, né? Então, por exemplo, a minha média tá aqui. Então, olha a minha média, dá 0,46, né? Então, isso é um conceito básico de média. Explicar o conceito básico de média. Tudo bem? Então, olha onde está a referência da nossa linha. Vamos ver se a gente consegue trocar essa cor aqui. Botar uma cor color, né? Tu quer trocar a cor, uso color. Eita, calma. Ah, ficou vermelho. Tá, bora tentar deixar ela um pouquinho mais grossa. Então, o que que eu faço? Eu vou formatar aqui, vou dar um enter pra descer. Então vai ficar assim, dessa forma. Vou dar uma vírgula e aí eu vou colocar um size, tá? Eu quero que fique maior. Então eu vou colocar 2.5. Vamos ver se fica bom. Tá, 2.5, acho um tamanho um pouco exagerado. Vou colocar 1.5. Tá vendo? Esse é o meu tracejo da minha média. No ggplot, do boxplot eu não preciso, né? Não é uma referência que eu preciso. Eu vou querer também acrescentar. Deixa eu botar aqui na 36. Gráfico de dispersão. Vou botar assim, tá? Isso é um gráfico de dispersão. E aqui eu vou colocar um gráfico de boxplot, né? Quem é meu boxplot? Aqui eu já enxergo o meu boxplot, tá vendo? Esse é meu boxplot. Ele me mostra a forma de como é a distribuição dos meus dados. Tudo bem? Ele dá até um aviso aqui pra mim se os meus dados são agrupados ou são contínuos. São informações interessantes, né? Resultado do boxplot. Ou seja, dentro do meu boxplot
eu tenho mínimo, primeiro quartil, média, mediana, terceiro quartil e máximo. A gente vai encontrar essas informações, encontrar a teoria no livro de estatística básica do Moretin. Baixe o livro, não esqueça. Capítulo 2, eu acredito, tá? Ou 1. Então, resuma os 2 capítulos, tudo bem? Resuma os 2 capítulos. Então tá, Ctrl C. Atividade. Então eu tenho essas informações aqui, tá? Após isso, o que eu entendo como mais informações? Eu vejo que o nosso gráfico já está praticamente pronto, né? Já dá pra gente começar a escrever. Só um relatório do que a gente tem, né? De informação. Eu vou querer completar com um histograma, né? Então eu vou começar geomist, né? Histogram. Quem é meu data? Meu data é Ronaldinho, né? Plot, vírgula, eu dou um static. Primeiro eu vou tentar entender se eu faço somente por um eixo, né? Então eu preciso de um eixo. Então o tempo ele é muito importante, né? A distribuição do tempo. Só que eu acho que como a gente está analisando gols, então a gente vai ficar com gols, tudo bem? Ali na linha 18 eu encontro gols, então gols é minúsculo. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Isso aqui tá errado, isso aqui não é assim. Ctrl X, Ctrl Enter. Isso aqui é assim, ggplot, isso. Então tá, abra uma função, porque é isso que eu preciso. Eu vou dar um Ctrl Enter, ele já vai rodar se ele for rodar. Tá vendo? Essa é a informação que eu tenho. Tudo bem? Então, ou seja, eu tenho uma distribuição dos meus gols em relação à temporada do Ronaldinho. Tá? Essa aqui é a frequência. Entendeu? Em pelo menos 20 jogos ele não marcou nenhum gol, né? Então essa e aí em pelo menos 2,5, né? Então em pelo menos 13 jogos ele marcou pelo menos um gol. Então a gente tem essa informação. Tá, beleza. Eu vou querer que você faça isso, né? Acrescente título, subtítulo e caption. É isso que eu quero que você faça. Basta copiar o que tá aqui e colar. Escreva labs e insira. Se tiver dúvida, comenta no próprio curso que eu vou conseguir te responder. Tá, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez 3. A gente vai salvar agora as 3 figuras, né? Salvar as 3 figuras. Então, beleza, eu vou salvar as 3 figuras. Dentro da minha informação, eu vou chamar de fig1. Olha só como é diferente um pouco. Fig1 underline 1 é igual a ggplot. Tudo bem? Então eu tenho fig1 underline igual a ggplot. Eu vou dar um Ctrl C. Vou colar na 53, né? E vou colocar na 69. Tá vendo? Então eu chamei fig1, fig2, fig3. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar as figuras. Como salvar as figuras? Então o que eu vou usar? Vou usar uma função chamada ggsave. Ó, tá vendo? Ela já dá uma sugestão. Então eu começo com file name, né? Então eu vou, entre aspas, salvar o meu arquivo. Plot é o nome da minha figura e eu vou fazer as medições, né? Width ref. Então tá, vamos lá. Como é uma função, vou abrir, né, entre parênteses, vou abrir aspa dupla e colocar o nome. Então eu tenho gráfico de dispersão. Começa assim, né, que é meu fig1 ponto png. Beleza. Então eu vou dar uma vírgula, vou dar um enter para subir aqui. Então como é que eu vou ficar?
eu começo com plot, né, que é a informação que eu tinha ainda agora. Quem é a minha primeira figura? Fig1, né? Então, Fig1 é Fig1 porque eu nomeei Fig1. Poderia ser Fig60. Eu colocaria Fig60, porque é referência a figura que eu quero salvar. Então eu começo com width. Width, né? Eu vou usar 12, né? E Wraith, vou usar 10, tá? Essa é a proporção que eu quero. Tá, eu vou usar um background, né? Lá na HTML você tem que escrever background inteiro. Aqui eu posso escrever assim, dessa forma. Então eu vou usar o white, você pode colocar o que você quiser. No segundo ponto, se você quiser visitar, visite o site Colors. Eu acho interessante. Visite o site Colors. Tem hexadecimal lá. Que são cores, né? Que são cores, paleta de cores. Beleza, tu tens essa informação. Então tá. Basicamente já tá pronto. Eu vou só concluir com o DPI, tá? Então eu tenho uma DPI e aí eu vou colocar 300. Beleza. Então eu quero que tu faças isso para as outras 3 figuras. Tu vai mudar o nome aqui, gráfico de dispersão, tu vai colocar boxplot e depois tu faz para histograma. Então tu tem 3 atividades para fazer. Tu vai ter mudar o título, subtítulo e caption. 2, tu vai salvar, né, os 3 arquivos. E 3, né, mudar os nomes dos arquivos. Então essas informações que você vai trabalhar dentro das tuas atividades iniciais. Não é uma atividade difícil, então consegue. Basta seguir rever o vídeo, né, e seguir o que está acontecendo e fazendo. Na próxima aula a gente já tem essa definição aqui, né, pra gente trabalhar dentro do arquivo. Então a gente pode fazer o PSG, né? A gente pode fazer uma atividade, digamos assim, mudanças dentro da equipe do PSG. Então o que seria isso? A gente pode comparar, né? Podemos comparar os anos de desempenho em Champions League com grandes estrelas, tudo bem? Então a gente pode ver isso lá dentro do futebol referência, né? Então beleza, então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.